Olá, estudante, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Show. Me chamo Fabiano Moura e, se você me permitir, serei seu professor de matemática hoje. Nesta aula falaremos sobre trigonometria no triângulo retângulo, um conteúdo importantíssimo do 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio. Muito recorrente em provas de concurso e vestibular, então fique atento, assiste até o final que essa aula está imperdível. Vamos falar sobre as 3 principais razões trigonométricas: o seno, o cosseno e a tangente. Beleza? Então não sai daí não. Vem aqui comigo. Vamos lá, galera. Olha só. Trigonometria no triângulo retângulo. Olha o nosso triângulo retângulo aí que a gente viu lá no Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Relembrando. Triângulo é retângulo, a característica dele é o ângulo de 90 graus. Se eu tenho um triângulo e um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Beleza? Tem os catetos e a hipotenusa, que é o maior lado de um triângulo retângulo. A hipotenusa, se eu tiver confuso e não souber identificar, olha para o ângulo reto. Na frente dele é a hipotenusa. Belezinha? Tranquilinho? E aí aqui a gente está vendo, o que é que a gente está vendo diferente lá do Teorema de Pitágoras? A gente tem aqui, ó, ressaltando os ângulos internos, alfa e beta. São ângulos agudos. Que são ângulos agudos? Ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. De acordo com a lei angular de Tales, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Se o ângulo reto mede 90, alfa mais beta tem que medir 90. Ó. Alfa mais beta igual a 90 graus. Se dois ângulos juntos, somados, medem 90, é porque eles são menores que 90, já que eu não tenho um ângulo nulo aqui. Belezinha? Tranquilinho? Então, galera, fica ligado. Os nossos cálculos na trigonometria no triângulo retângulo vão girar em torno desses ângulos agudos aqui, ó. O alfa e o beta. Hipotenusa sempre hipotenusa. E os catetos serão opostos ou adjacentes, de acordo com o ângulo que a gente estiver trabalhando. Então, vamos para a primeira razão trigonométrica. Olha só. A primeira razão é o seno, tá? Que eu abreviei S-E-N, seno. Tranquilo? Seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa no triângulo. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto ao ângulo em questão. Então, se eu estiver falando de alfa, quem é o cateto oposto a alfa? Que está na frente do alfa, do lado oposto. Belezinha? Hipotenusa sempre hipotenusa e guarda no seu coração. Então, seno é igual a C.O, cateto oposto, sobre hipotenusa. É a razão. O que é a razão? Razão é a comparação entre duas grandezas através de uma fração, de uma divisão. Tá? Tranquilinho? Não entendo o que é a razão. Tem uma aula de razão lá no canal. Vai lá e procura. Olha só. Vem aqui para a segunda razão trigonométrica. Ó, cosseno. Beleza? O que é o cosseno? É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O que é cateto adjacente? É um cateto que está ao lado. Ao lado de quem? Ao lado do ângulo agudo em questão. Beleza? Se eu estiver falando de alfa, quem é o cateto que está ao lado de alfa? É o 5? O 5 está ao lado de alfa, mas o 5 não é cateto, o 5 é hipotenusa. Esse cara é cateto e está ao lado de alfa. Então, ele é o cateto adjacente a alfa. Belezinha? Então, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. A razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. C.A sobre HIP de hipotenusa. E a nossa terceira razão trigonométrica é tangente. Belezinha? Tangente é a razão entre os catetos, entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Repara que tangente não tem hipotenusa. HIP de hipotenusa no seno. HIP de hipotenusa no cosseno. Na tangente não tem, não. Tá? Tangente, qual é a dica? Não tem hipotenusa, tangente. Belezinha? Tranquilinho? E aí, se você gosta de beber uma Coca-Cola, fica fácil decorar. Tangente é Coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tranquilo? Guardou no coração? Fabiano, dá um exemplo, dá um exercício. Calma o coração. É só o tempo de eu apagar o quadro para a gente fazer exemplos e você entender como aplicar as razões trigonométricas. Ok? Não sai daí não. Então vamos lá, galera, calcular seno, cosseno e tangente neste triângulo aqui. Vem comigo, olha só. Seno de alfa. Então você foca no ângulo alfa, porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui onde tem HIP de hipotenusa, eu já posso colocar o 5, porque neste triângulo a hipotenusa vale
5. Belezinha? Então, ó, 5 aqui, 5 aqui. A parte de baixo da fração. Ok? C ponto A é cateto oposto. Cateto oposto a alfa, você foca no alfa, o cateto que estiver na frente dele é o cateto oposto. Então, quem é que está na frente do alfa? É o 3. Então, ele é um cateto que está do lado oposto ao ângulo alfa. Logo, ele é o cateto oposto a alfa. Então, é 3. E neste triângulo, o seno de alfa é 3/5. Beleza? Tranquilo? Vamos para cosseno de alfa. Cosseno de alfa é cateto adjacente. Adjacente a quem? Adjacente a alfa. Então, você foca no ângulo alfa. O cateto que estiver ao lado de alfa é o cateto adjacente a alfa. Isso é cateto, isso é cateto. Aquele é o oposto, esse é o adjacente em relação a alfa. Então, cateto adjacente a alfa é 4. Beleza? 4 é o cateto adjacente a alfa. E cosseno de alfa, 4/5. Beleza até aqui, galera? Tranquilinho? Agora vamos para tangente de alfa. Tangente é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente a quem? A alfa. Beleza? Então vamos para o triângulo. Ó. O ângulo alfa está aqui. Cateto oposto 3, cateto adjacente 4. Logo, se tangente é oposto sobre adjacente, tangente de alfa vai ser 3/4. Belezinha? Tranquilinho? Agora é seno, cosseno e tangente de beta. Então, você foca no ângulo beta agora. Tá aqui em cima o ângulo beta. Beleza? Tranquilinho? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. É em relação a beta. Tá? O que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Se o ângulo beta está aqui, quem é que está na frente dele? É o cateto 4. Então, o cateto 4, ele é oposto ao ângulo beta. Beleza? Então, seno de beta, cateto oposto a beta, que é o 4, sobre a hipotenusa, que é 5. Belezinha? Aqui, HIP de hipotenusa, já vou colocar assim. Tá? Agora, vamos para cosseno de beta. Quem é o cosseno de beta? O cateto adjacente. O 4 está oposto. Então, o 3 é o cateto que está ao lado de beta, é o cateto adjacente. Beleza? Tranquilinho? Então, galera, cateto adjacente a beta é o 3. E agora, tangente de beta é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí, volta aqui no triângulo. O ângulo beta está aqui. Oposto 4, adjacente 3. Então, tangente de beta vai ser 4 sobre 3. Tranquilo até aqui? Agora vamos para algumas notações especiais aqui no seno, cosseno e tangente de alfa e de beta. Respira e vem comigo. Olha só, galera. Repara o seguinte. O ângulo alfa e o ângulo beta somados resultam em 90 graus. Tá? Eles também são ângulos que somados resultam em 90 graus, são chamados de ângulos complementares. Então, guarda no coração. Sempre que ângulos são complementares em um triângulo retângulo, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Beleza? Tranquilinho? Então, vamos lá. Ó. Seno de alfa, 3/5, que é igual ao cosseno de beta. Cosseno de beta, 3/5. Belezinha? Por que isso? Porque alfa mais beta dá 90. Eles são ângulos complementares. E se o seno de um é igual ao cosseno do outro, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Cosseno de alfa, 4/5. Tá? Se alfa e beta somados resultam em 90, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Seno de beta, 4/5. Belezinha? E a tangente, Fabiano? Tangente de um é igual ao inverso da tangente do outro. Beleza? Se os ângulos são complementares. Ó, tangente de alfa, 3/4. Tangente de beta, 4/3. Ok? Tranquilo? Uma outra notação bacana. Tem um outro jeito de calcular tangente? Tem. Tangente pode ser calculado pela razão entre o seno e o cosseno deste ângulo em questão. Por exemplo, deixa eu colocar aqui nesse cantinho aqui, ó. Se eu quero tangente de alfa, tá?
Tangente de alfa é seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Beleza? Seno dividido por cosseno dá tangente. Quem é seno de alfa? Seno de alfa é 3/5. 3/5. Beleza? Dividido por cosseno de alfa. Quem é cosseno de alfa? 4/5. Dividido por 4/5. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Repete a primeira, 3/5. Multiplica pelo inverso da segunda, 5/4. Se eu estou em produto, esse cara aqui simplifica com esse, eu posso cortar. Cortei. Cortei, só sobrou o quê? O 3/4. Tangente de alfa. 3/4. Seno dividido por cosseno. Belezinha? Pode mostrar o de beta. Vou mostrar o de beta para vocês aqui, ó. Deixa eu ver um espacinho. Vou mostrar aqui, tá? Tangente de beta. Também pode ser calculado seno de beta dividido por cosseno de beta. Belezinha? Quem é o seno de beta? 4/5. Dividido por cosseno de beta. 3/5. Beleza? E aí repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica, simplifica. Só vai sobrar o quê? 4/3, que é justamente tangente de beta. Belezinha? Galera, essa foi a aula introdutória, tá, de trigonometria no triângulo retângulo. Espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido a aula. Na próxima aula iremos fazer aplicações para você entender qual que você vai ter que usar. Uso seno, uso cosseno, uso tangente nesse triângulo. Ai, meu Deus, calma o coração. Na próxima aula você vai entender isso, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal Matemática Show e acha que vale a pena acompanhar, se inscreve aqui. Galera, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!